Senhor, nós somos gratos a Ti pela Sua graça, pela Sua bondade, pelo Seu cuidado, Jesus. Nós não merecemos nenhuma fração, Pai, de tudo aquilo que nós recebemos do Senhor. E eu Te agradeço, Jesus, porque se não fosse o Teu agir, o Teu movimento, Pai, em nossa direção, não haveria razão ou sentido para estarmos aqui ou para vivermos aquilo que nós vivemos em comunhão, como igreja e em comunidade, Jesus. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade, que o Teu Santo Espírito confronte, ó Pai, nossos corações, que traga à luz aquilo que precisa ser apontado, ó Pai, que o pecado não tenha espaço, que o Senhor seja honrado, louvado e glorificado acima de todas as coisas, Deus, que possamos servir única e exclusivamente a Ti, Jesus. E é nessa mensagem também que eu oro, Pai, para que o Senhor conduza nossos corações para a mensagem de hoje, para o texto de hoje, que os nossos corações sejam voltados única e exclusivamente ao Senhor, que o Senhor, ó Deus, de fato seja Rei, Senhor, governo, Pai, sobre nossas vidas, e que nosso coração possa desejar, ansiar, ó Deus, servir única e exclusivamente a Ti, Jesus. Oramos a Ti, gratos em Teu nome, ó Pai. Amém. Queridos, Romanos capítulo 6, abram suas Bíblias, por gentileza. Romanos capítulo 6. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 23. Romanos 6, do verso 15 até o verso 23. O texto nos diz o seguinte, Romanos capítulo 6, do verso 15 ao 23. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeçais sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez que libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim ofereçai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nossas crianças, vocês dois aqui, tem uma pergunta para fazer para vocês. Vocês sabem de quem vocês são? Sim, né? Do papai, da mamãe. É óbvio essa pergunta, né? Vão responder que são do papai, da mamãe. É muito fácil. Mas você sabia que também tem pessoas que vão dizer: eu sou de mim mesmo, eu faço o que eu quiser. Mas a Bíblia nos diz que quando nós não conhecemos Jesus, sabe o que acontece? Quando a gente não conhece Jesus, nós obedecemos a um Senhor muito mau. Muito mal. Exato, isso se chama pecado. O pecado, ele acaba sendo o Senhor das nossas vidas. E esse Senhor, sabe o que ele faz? Ele nos engana, ele promete coisas legais, mas no final, ele só quer nos deixar tristes e longe de Deus. Isso que o pecado quer fazer. Mas tem um outro Senhor. O texto que a gente leu aqui, ele fala sobre um outro Senhor. Ele fala sobre um Senhor verdadeiro, um Senhor bom, um Senhor cheio de amor. E eu sei que você sabe qual que é o nome dele. Qual que é? Jesus. Jesus é o outro Senhor. Ele veio
Ele nos amou e Ele morreu por nós. E agora, sabe o que acontece com aqueles que acreditam nesse Senhor? Que passam a viver com Ele? Eles passam a ser desse Senhor. Eles não são mais do Senhor chamado pecado, e agora eles são do Senhor chamado Jesus. Quando vocês obedecem a Jesus, você mostra que Ele é o quê? Senhor. Quando Ele fala para vocês obedecerem, cuidando com seus pais, com os coleguinhas, nas suas coisas que vocês fazem todos os dias. E sabe o que mais que é legal sobre Jesus? Que Ele nunca vai enganar. Ele cuida, Ele ensina e Ele protege. E no final, o texto que a gente leu aqui, sabe o que Ele vai falar? Que esse Senhor vai nos levar para a casa dEle. Então, enquanto a gente vai conversar sobre esse texto, essa mensagem que eu acabei de falar para vocês, eu gostaria que vocês pudessem pensar sobre esse Senhor chamado pecado, que não é um Senhor bom, e pensar sobre o Senhor bom que é Jesus, e como Ele pode cuidar de vocês e tirar o pecado do coração de vocês. Tá joia? Perfeito, então. Para os adultos, vamos lá, irmãos. Queridos, uma das mentiras mais sutis do coração humano é a ideia de liberdade. É viver sem dono. A ideia de que a liberdade é vivermos sem um dono. Que a maior conquista de alguém seria não se submeter a ninguém, nem a Deus, nem a religião, nem a moral, nem a verdade. Mas essa é uma ilusão que, cedo ou tarde, ela se transforma em uma cadeia. Ao longo de Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo ele vem desmascarando essa mentira. Depois de afirmar com toda clareza que por meio da graça, nos textos que nós lemos nas 2 últimas semanas, nós somos unidos a Cristo, em sua morte e em sua ressurreição, do verso 1 até o verso 14. E ele antecipa a uma objeção. Se agora nós estamos debaixo da graça, no início do versículo aqui, do versículo 15, e não mais debaixo da lei, então nós podemos pecar livremente. E a resposta que Paulo nos traz aqui é uma resposta firme, urgente e quase que indignada. Ele repete o que ele fala lá no versículo 1. Ele diz, de modo nenhum, no versículo 15. Mas por que Paulo fala isso? Porque, segundo Paulo, ninguém é realmente livre, no sentido absoluto da liberdade. A verdadeira pergunta da vida, queridos, não é se você tem um Senhor, mas quem é o seu Senhor. Todos nós servimos a alguém, todos nós. E essa obediência, seja consciente ou não, ela molda a nossa alma, ela define os nossos frutos e ela determina o nosso fim. Romanos 6, do 15 até o 23, ela nos convida a olhar com seriedade para essa verdade. A graça de Deus, ela não nos liberta para sermos autônomos, mas para nós sermos o quê? Obedientes. Nosso coração, queridos, não foi liberto para vagar, mas para se submeter, não mais ao pecado, mas à justiça de Deus. Todo ser humano, na face da terra, ele é servo de algo, ou ele é servo de alguém. Versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. A pergunta de Paulo ela não é teórica, queridos, é uma pergunta pastoral. Ela nasce da possível distorção da doutrina que ele mesmo tinha acabado de afirmar no verso 14. Ele diz lá, olha no verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É como se o apóstolo Paulo já ouvisse os murmúrios dos moralistas religiosos. Se estamos então debaixo da graça e não da lei, então nós podemos fazer de qualquer forma, vivermos da maneira como nos convém. E Paulo responde com uma negativa aqui, mais enfática possível no grego, quando ele vai trazer essa resposta. Não é apenas um não que ele traz aqui. Ele traz algo que isso jamais aconteça.
é um não que reflete uma realidade. Olha, isso não pode acontecer. Isso não pode ser real na nossa interpretação sobre a vida. Aqui ele não apenas rejeita a ideia de que a graça leva à liberdade para pecar, e ele irá mostrar que a graça é o que finalmente nos liberta do poder do pecado. Mas para isso, Paulo ele precisa esclarecer o que quer dizer com essa frase, às vezes tão mal compreendida, que é não estamos debaixo da lei. Aqui lei, queridos, não é apenas um código moral de Moisés, mas é todo o sistema antigo, o pacto da antiga aliança, onde a relação com Deus era marcada por exigência de justiça, sem o quê? Sem o pleno recurso da obra consumada de Cristo. Isso era estar debaixo da lei. É viver sobre um regime onde a obediência ela é buscada como condição para a aceitação. É onde o pecado reina, justamente porque a lei, embora santa essa lei, ela não pode mudar o coração do homem. Ela não pode mudar nenhum coração. Romanos 7:5, Gálatas 3, do verso 10 até o verso 12, vai nos falar sobre isso. E estar debaixo da graça, que Paulo nos apresenta e traz aqui, ao contrário, é viver um novo regime. O regime da obra consumada de Cristo, onde nós somos aceitos por Deus e então transformados para quê? Para viver em obediência. Queridos, a liberdade da lei como meio de justificação não é liberdade para a imoralidade, mas a capacitação para a santidade. No verso 16, Paulo vai dizer: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja para o pecado, para a morte, ou da obediência para a justiça? E aqui está o princípio do texto: toda a vida humana é servidão. Toda a vida humana, ela é servidão. A metáfora que Paulo usa aqui, ela é conhecida no mundo romano como alguém que era muito comum na época, né? Alguém que tinha uma dívida ou estava desesperado por algo, se entregava voluntariamente para um outro senhor, para uma outra pessoa, para que ele pudesse ser senhor sobre ele, para que ele pudesse pagar ali as suas dívidas ao seu desespero. Ele se submetia como um escravo para aquela pessoa. E Paulo diz: olha, vocês sabem disso. Todos se oferecem a alguém. E essa entrega ela não é só formal, queridos. Ela é existencial. O modo como você vive, como eu vivo, como nós vivemos, mostra de fato quem é verdadeiro Senhor sobre nossas vidas. Ninguém é neutro nessa história. Não existe uma liberdade moral absoluta. A suposta autonomia, ela é sempre uma ilusão. Paulo então apresenta nesse contexto os dois senhores possíveis: o pecado, que conduz à morte, e não apenas à morte física, a gente vai falar mais sobre isso, mas a separação espiritual e eterna de Deus. E ele vai mostrar o outro caminho, que é a obediência, que conduz à justiça. E aqui entendida não como justificação legal, como nos capítulos 3, 4 e 5 de Romanos, mas como uma vida nova, em conformidade com a vontade de Deus. E essa justiça é o estilo de vida do servo de Deus. Agostinho comentou sobre isso, dizendo que a verdadeira liberdade, ela não está em não ter senhor, mas em ser escravo de Deus. A verdadeira liberdade não está em não ter senhor, mas sermos escravos de Deus. A forma como nós vivemos, as suas, a minha, as nossas decisões, os nossos hábitos, os nossos afetos, tudo isso revela de fato quem governa nossos corações. Não é o que você diz no culto, nesse momento de comunhão, que define o seu Senhor. Não é sua mão levantada, sua emoção com uma música, a sua conversa. Não é isso que define quem é o nosso Senhor, mas o que você faz quando ninguém está vendo. Aquilo que você faz na vida comum, diária e ordinária,
nos seus detalhes, no levantar de manhã, nas conversas que você tem, na forma como você trata seus filhos, na forma como você lida com o seu trabalho, na sua dinâmica ordinária da vida. Isso sim define quem de fato é o Senhor da sua vida. Versículo 17, Paulo vai dizer: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Depois de apresentar o princípio da servidão, Paulo olha para os crentes de Roma com alegria e com gratidão. Ele não os exorta, ele agradece a Deus pelo que vê na vida deles. E queridos, isso já nos ensina algo muito importante aqui. A verdadeira transformação, ela não é fruto da vontade humana, mas da obra da graça redentora e soberana de Deus em nossas vidas. Eles eram escravos do pecado. E isso é inegociável na antropologia paulina. Ninguém nasce neutro ou livre, nós nascemos cativos. Mas então Paulo vai dizer que algo aconteceu, o que eles obedeceram de coração, a forma de doutrina que foi entregue a eles. Aqui nós temos um dos versículos mais ricos, dissecando esse versículo na teologia da conversão. Obedecer de coração, Paulo vai dizer, não é uma mera conformidade aqui. Esse obedecer de coração é uma resposta regenerada, é uma obediência que nasce da fé. Ele fala lá no capítulo 1, versículo 5, mesma carta de Romanos. Esse obedecer de coração nos leva ao que? A forma de doutrina, que provavelmente é o evangelho apostólico, o ensino que revela o Cristo crucificado e ressurreto como Senhor. E esse obedecer de coração, a forma de doutrina que a fostes entregues. Nota o tempo passivo que ele traz aqui. Eles não se entregaram à doutrina, eles foram entregues a ela. E essa é uma ação divina, queridos. É Deus quem molda, é Deus quem transfere, é Deus quem forma o coração de um pecador. É como Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo continua no verso 18 dizendo: e uma vez libertos do pecado, vocês fomos feitos servos da justiça. Esse versículo, queridos, ele sela o argumento. A libertação do pecado, ela não nos leva à autonomia, ela nos leva ao quê? A um novo senhorio. O verbo usado aqui por Paulo é fostes feitos servos, e ele está no passivo. Deus é quem nos transforma em servos da justiça. Ele nos liberta não para nós vagarmos sem direção por este mundo, mas para nós vivermos sob uma nova direção. E essa justiça, ela não é teórica, é a justiça prática, é a vida piedosa, é o amor concreto, é a santidade visível em nossas vidas através desse relacionamento íntimo com esse novo Senhor. É o que Paulo chama aqui em Efésios capítulo 4, versículo 24, de justiça e santidade da verdade. E queridos, o fruto visível dessa comunhão, desse senhorio, desse novo Senhor, como nós fomos feitos servos de quem está unido a este Cristo, é a graça de Deus operando na vida de cada um, reconhecendo esse senhorio em sua vida, por todos os aspectos e esferas da nossa vida. A graça, queridos, ela não destrói a escravidão, ela a redireciona. A liberdade minha, sua, da humanidade, a liberdade do cristão, é a liberdade de servir ao Senhor. E parece até antagônico essa perspectiva de liberdade, de escravidão, quando nos submetemos a um Senhor. Mas para que essa nova servidão, ela seja plenamente valorizada, Paulo sabe que nós precisamos lembrar do que Ele nos livrou. Paulo sabe que nós precisamos lembrar daquilo que o Senhor nos retirou, daquilo que o Senhor, através do seu sacrifício vivo na cruz do Calvário, nos libertou da condenação, da morte e do pecado. Por isso que nos próximos versículos, ele vai nos levar de volta à antiga escravidão,
ao estado em que nós estávamos antes dessa submissão a esse novo Senhor, desse nosso rendimento, de nos rendermos ao senhorio de Cristo. Paulo vai mostrar que, por mais encantadora que pareça, ela só produz uma coisa: essa vida antes, vergonha e morte. Versículo 19, primeira parte, vai dizer: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Ele diz isso, queridos, por causa da fraqueza da carne. Essa expressão que não se refere a uma carne física, mas à limitação espiritual da mente regenerada que ainda está em processo de maturação. No entanto, Paulo ele não suaviza a sua fala, ele não suaviza essa metáfora. Pelo contrário, ele sustenta essa linguagem com toda a sua força, porque a vida cristã, ela não é uma autonomia espiritual. Ela não é um convite, queridos, a andar livremente por aí. A vida cristã, ela é uma transferência de domínio de um Senhor para um outro Senhor. E essa era, inclusive, a grande questão das últimas duas mensagens que nós trouxemos do capítulo 6. A graça, ela não é uma suspensão da obediência, mas a graça, ela é uma inauguração de uma nova obediência, de uma nova sujeição, e a sujeição a Cristo Jesus. Se antes nós estávamos sob o pecado, dominados pelo pecado, rendidos ao senhorio do pecado em nossas vidas, havia ali uma entrega completa do nosso corpo a um Senhor que Ele é tirano, a um Senhor que Ele é mau, a um Senhor que nos afasta de Deus, a um Senhor que nos promete inúmeras coisas, mas no fundo, Paulo vai dizer, nos leva à morte, ao afastamento, à condenação. Agora, sobre a graça, há uma entrega igualmente total a um Senhor que é justo e que é vivo. Na segunda parte do versículo 19, Paulo vai dizer: assim como apresentastes os vossos membros para servirem à impureza e à maldade para a maldade. Queridos, a linguagem de Paulo aqui, ela retoma diretamente o que disse em Romanos capítulo 6, versículo 13. Ele fala: nem ofereçais o vosso corpo como instrumentos, nem ofereçais os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas como instrumentos de justiça. Lá no versículo 13, os membros do corpo, eles são apresentados como arma, falamos isso semana passada, em uma guerra moral. E aqui eles são escravizados à impureza, nesse texto do versículo 19. O corpo, nessa história toda, queridos, ele não é neutro, ele é servo. O corpo físico, matéria nossa, ele é servo. É aquilo que nós fazemos com as nossas mãos, com os nossos olhos, com as nossas bocas, com a nossa mente, com os nossos pés. Tudo isso, querendo ou não, é uma apresentação espiritual do Senhor a quem nós servimos. Nós estamos sempre oferecendo nosso corpo a um Senhor, seja Ele o pecado, ou seja Ele Deus. É isso que Paulo está nos alertando aqui com esse texto. A escravidão ao pecado, ela tem uma característica muito importante e bem interessante que Paulo traz aqui. Ela progride. Paulo diz: impureza para a maldade. E essa é uma expressão que ela pode ser lida de impureza em direção a mais impureza. O pecado, ele não é estático, ele é escalável, ele é expansivo, ele é colonizador. Quando alguém começa a servir ao pecado, traz à memória, lembra condições onde você talvez esteve ali preso ao pecado, condições que eram complexas e complicadas, onde o Senhor estava gritando no seu coração, como que o nosso ato de servir aquilo não tinha como estabilizar o processo. A cada porta aberta, mais uma outra porta nós queríamos. E é assim que o pecado ele faz. Quando nós damos a liberdade, quando nós damos a concessão para o pecado, nós queremos experimentar uma nova perspectiva sobre aquele pecado, uma nova realidade sobre aquele pecado. Para um pouco e pensa no mundo aí fora,
o quão promíscuo está o mundo, o quanto que o relacionamento sexual entre um homem e mulher já não é mais satisfatório, o quanto as necessidades sexuais elas precisam ser exploradas para poder satisfazer, o quanto as portas elas são abertas para que nós possamos experimentar muito mais outras coisas, porque aquela primeira situação já não era mais satisfatória, já não nos trazia mais prazer. E não só sobre isso, pense sobre várias outras coisas: dinheiro, cuidado, filhos, pessoas, relacionamentos, poder, tudo aquilo que governa nossas vidas. Quando nós damos concessões que não é o Senhor, o quanto e como essas coisas querem mais espaço em nosso coração. O domínio do pecado, queridos, ele se aprofunda cada vez que nós permitimos mais espaço. C.S. Lewis, em Cartas a um Diabo, seu aprendiz, ele fala algo bem interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: o caminho mais seguro para o inferno é aquele que é gradual, a inclinação suave, sem curvas repentinas, sem marcos, sem placas, aquela que parece inofensiva, aquela que não tem nada a ver, aquela que, é só uma olhada, é só uma concessão, é só uma porta, é só uma experimentada, é só um detalhe, e de detalhe em detalhe, a gente vai permitindo cada vez mais e mais que o pecado governe e seja um Senhor tirano em nossas vidas. Nenhum furo começa, obviamente sim, mas por grandes explosões. Pensa numa bolha, precisa apenas um pequeno furo para ter toda a sua dilatação. É exatamente isso que o pecado faz. E Paulo está dizendo, olha, esses dois caminhos. E quando nós permitimos e somos dominados por esse Senhor que é o pecado, ele não é estático, ele é escalável em nossas vidas. Mas Paulo chama aqui, queridos, os cristãos, aqui nos chama também a uma entrega total e de igual forma, mas porém para o novo Senhor. No final do verso 19 ele vai dizer, assim, da mesma forma como oferecemos nossos corpos para a maldade, para a impureza, assim ofereçai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. A lógica aqui ela é simétrica. Da mesma forma que vocês oferecem tudo ao pecado, agora ofereçam também tudo à justiça. Não há espaço para uma entrega parcial no reino de Deus. Não há espaço para deixarmos um cômodo no nosso coração, na nossa mente, para que aquilo seja governado por nós mesmos. Ou servimos de fato ao pecado e somos governados por ele, ou servimos de fato ao Senhor e reconhecemos, nos rendemos a ele. Paulo está dizendo, olha, da mesma forma que se servem ao pecado, quando vocês pensarem e viverem sobre a graça, vocês têm que se prostrarem a Deus, ao Senhor, da mesma maneira. Não há espaço por uma entrega parcial no reino de Deus. O Senhor que nos comprou com sangue, com sacrifício vivo, com o seu corpo, na cruz do Calvário, ele exige tudo de nós. E ele tem todo o direito de fazer isso. E aqui ele introduz um termo novo e muito essencial aqui, que não tinha trago ainda, santificação. Se a antiga servidão nos levava à impureza e a impureza, à maldade, a nova escravidão aqui nos conduz de justiça em santidade. A santificação, queridos, é o processo pelo qual Deus, através do Espírito Santo, reorienta toda a totalidade do nosso ser, para refletir o que? O caráter de Cristo. Não mais o nosso caráter, não mais o nosso coração, não mais as nossas vontades, não mais os nossos desejos, não mais o governo do pecado em nossos corações, mas refletir o caráter daquele a quem nós nos submetemos como Senhor de nossas vidas. A santificação é o processo pelo qual Deus, através do Espírito Santo, ele reflete o caráter dele que está operando em nossas vidas. Nós somos unidos a Cristo em sua morte e sua ressurreição, ele fala no capítulo 6, versículo 5. E agora nós vivemos em novidade de vida, versículo 4 do capítulo 6.
Mas essa novidade, queridos, ela não é apenas emocional ou ela é teórica, ela se manifesta no que fazemos com o nosso corpo. A graça que nos libertou, que nos sujeitou, a graça que nos libertou, que nos sujeita, e essa sujeição, ela nos santifica. Paulo continua, verso 20 ao 21. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? E preste atenção nisso, olha só que interessante. Ele está dizendo, quando vocês estavam submissos, rendidos ao senhorio do pecado, que é tirano sobre as suas vidas, que frutos vocês colheram desse Senhor que governava as suas vidas? Que frutos que vocês tiraram desse governo sobre suas vidas? Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Paulo segue a sua argumentação, retomando o que os crentes em Roma eram antes de conhecerem a graça: escravos do pecado. E nós também, antes de relacionarmos com Jesus, de reconhecermos o seu senhorio em nossas vidas, éramos escravos do pecado. E essa afirmação, que se repetiu em diversos momentos no capítulo, versículo 6, versículo 17, versículo 18, aqui ele recebe um novo desdobramento, uma lógica inesperada que Paulo traz aqui. Estáveis livres, pensa, debaixo do governo do pecado, mas estáveis livres em relação à justiça. Essa liberdade, ela não é liberdade verdadeira. É a liberdade da justiça, ou seja, a alienação à vontade de Deus. Julgávamos que estávamos livres, mas na verdade nós estávamos alienados a Deus, distantes de Deus, longe de Deus, sendo novamente governados por tudo menos Deus. Uma liberdade que exclui a submissão ao bem, ao que é reto, ao que agrada ao Senhor. Uma liberdade sem norte, uma liberdade sem aliança, uma liberdade que no fundo é um fiasco, porque somos senhores de nós mesmos. E aqui Paulo não fala de comportamento apenas, ele fala de condição espiritual. Aquele que vive no pecado, ele está fora do campo da justiça, ele é escravo, ele é servo, ele serve a um Senhor que é rival a Deus, se a gente puder dizer. E há um eco sutil aqui. Jesus fala algo bem semelhante a isso, João capítulo 8, versículo 34. Todo aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. O próprio Jesus disse isso. Mas o que impressiona é que Paulo não suaviza a ironia. Ele diz, vocês eram livres, mas livres daquilo que agora vos define. Aqui há um sarcasmo de linguagem utilizada por Paulo. O homem que é livre, quando está fora da justiça de Deus, mas essa liberdade é justamente uma evidência de sua escravidão. E aqui entra o antagonismo da perspectiva cristã. Um homem sem Deus acha que é livre, mas na verdade ele é escravo de si mesmo, escravo do seu coração, escravo do seu pecado, escravo de um Senhor que não é Deus. É como se fosse uma liberdade de um órfão sem casa, de um doente sem diagnóstico, de um condenado que ainda não foi sentenciado. E essa constatação, ela se torna ainda mais profunda quando Paulo liga essa liberdade ao vazio de seus frutos. Naquele tempo em que vocês achavam que eram livres, que eram governados pelo seu coração, governados por esse senhor tirano chamado pecado, governados por vocês mesmos, que frutos vocês colheram naquele tempo? A pergunta aqui ela é retórica, mas ela é cheia de propósito. Paulo não quer só apontar o pecado passado, ele quer expor o quanto esse pecado ele é estéril, o quanto ele não produz frutos. E se algo restava nessa vida passada, governada sobre o pecado, era só vergonha. Ele vai dizer, coisas de que agora
vos envergonhais. O verdadeiro convertido, aquele que carrega a memória do seu pecado, não como nostalgia, mas como humilhação e horror. A vergonha, queridos, ela é sinal de uma consciência viva que está sendo operada pelo Espírito Santo, que está sendo regenerada pela graça de Deus. Ela não condena, ela recorda, ela não nos prende, mas ela nos mantém curvado diante de um Deus que nos libertou. Ela nos mostra da onde nós fomos resgatados, de onde nós fomos tirados e para onde nós estamos sendo transportados. Paulo conclui com simplicidade e peso esses frutos, dizendo que o fim delas é a morte. A palavra fim aqui, ela tem um sentido de destino final, objetivo último. Qual é o destino final de toda a vida que nós vivíamos antes? Além da vergonha, é a morte. É estéril, sem fruto, traz vergonha e tem como destino final a morte. E não apenas uma morte física, mas uma morte espiritual e uma morte eterna. A mesma morte, queridos, que Paulo descreve lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E ela culmina no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. E aqui nós podemos lembrar o senhorio de Cristo, por mais que não está diretamente ligado ou dito pelo uso de cúrios, da palavra cúrios. Paulo só vai trazer isso no versículo 23, mas há um contraste funcional de senhores aqui. Porque se o pecado nos escraviza e nos conduz à morte, ele é um senhor, um tirano disfarçado de liberdade. E o que o Evangelho fez foi nos transferir de senhorio, de um tirano para um senhor que dá vida, de um regime de vergonha e morte para um regime de justiça e santidade. Paulo vai dizer isso lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Essa morte, portanto, queridos, não é só um aviso. É um lembrete pastoral de Paulo. Irmãos, não há nada na velha vida que vale a pena retornarmos. Não há nada na vida que era governada pelo nosso coração que vale a pena nós retornarmos. Tudo o que essa vida antes de Cristo oferecia eram promessas falsas, liberdades ilusórias e um fim trágico. O pecado nos prometeu autonomia, mas ele nos deu vergonha. Nos prometeu prazer, mas ele nos entregou à morte. Nos prometeu liberdade, mas nos acorrentou à escravidão. E por isso agora servir a justiça não é um fardo, é a única resposta sensata para a graça que nos alcançou. Versículo 22, e agora, porém, libertos do pecado, transformado em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O agora de Paulo é mais que um marcador temporal que ele traz aqui. É um agora redentivo, que contrasta diretamente quando éreis do versículo 22. Paulo aqui ele está pintando duas épocas espirituais bem distintas. Antes, escravos do pecado, livres da justiça, colhendo vergonha e colhendo morte. E agora, libertos do pecado, escravos de Deus, colhendo santidade e colhendo vida. Paulo não diz que nós fomos convidados a servir a Deus. Ele diz que nós fomos transformados em escravos dele. E essa linguagem, longe de ser opcional ou meramente ilustrativa, é a mais direta expressão dessa nova identidade do cristão. Nós pertencemos a um Deus com tudo que somos. Pertencemos a Deus com tudo que somos. E aqui não há espaço para essa espiritualidade parcial ou uma fé de conveniência.
nós fomos resgatados e agora nós temos um novo dono. E este dono é Jesus, que é santo, que é bom, que é gracioso. E porque agora nós somos escravos de Deus, começamos a produzir algo, um fruto real. Tendes em vós fruto para a santificação. Antes não havia fruto, era só morte. Agora há fruto, agora há santificação e agora há vida. No contraste como não fruto da vida antiga do versículo 21, Paulo afirma que agora há uma colheita e esse fruto é a santificação. Queridos, não se trata de uma imposição externa, mas de um processo interno contínuo que Paulo nos apresenta aqui. A vida do escravo de Deus, ela não é uma vida estática, ela floresce, ela amadurece, ela se conforma cada vez mais ao caráter do seu Senhor. E esse processo não é apenas um caminho, ele tem um destino glorioso. Paulo vai dizer, o fim, a vida eterna. Enquanto vivemos a nossa vida no processo de santificação, como fruto desse governo e senhorio de Deus sobre nossas vidas, temos como objetivo final, contrário a outra condição que era a morte, a vida eterna. O fim que nós recebemos na comunhão com Deus, na presença do Senhor e sob o domínio desse Curios, desse Senhor sobre nossas vidas. O processo e o destino, eles estão ligados aqui. O que começa com escravidão, a justiça, culmina com gozo eterno diante do trono. Versículo 23, para nós fecharmos aqui, Paulo vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui Paulo resume todo o argumento do capítulo, em uma antítese teológica bem perfeita. A palavra usada aqui para salário, ela é usada no contexto militar, para descrever o pagamento merecido a um soldado. Ou seja, o pecado ele paga, ele tem um salário, ele tem um preço, e ele é pago. E ele é pago com o quê? Com morte. A destruição não é um acidente, é um pagamento justo pela vida vivida longe de Deus. Ou seja, todos aqueles, voltando na conclusão de tudo que nós estamos dizendo, que decidem viver debaixo de um senhorio que não é Deus, que é você mesmo, que é o pecado, que é toda a visão longe e afastada de Deus, tem um salário para poder receber durante essa vida, que é a morte, a separação eterna de Deus. Mas a salvação, queridos, ela não é um salário, ao contrário do pecado. A salvação, ela é um dom, é algo não merecido, impossível de ser conquistado. E esse dom é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, Paulo vai dizer. A carta começou afirmando lá no capítulo 1, versículo 4, que Jesus é o Curios, Ele é o Senhor. Senhor soberano sobre os mortos e soberano sobre os vivos. E agora essa verdade, ela reaparece com todo o peso. A nova vida, a nova escravidão, a nova colheita e o novo destino, elas não existem fora de Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o fim da estrada. Não há uma terceira via em toda essa história. Ou nós estamos servindo ao pecado, sendo pago em morte, ou estamos em Cristo, em escravidão, sendo escravo da justiça, caminhando rumo à vida eterna, num processo de santificação. Irmãos, a graça de Deus nos tornou livres. A graça de Deus não nos tornou livres para fazermos o que quisermos. Ela não nos tornou. Ela nos libertou para finalmente sermos de quem devíamos ser desde o princípio, do Senhor. E essas duas estradas, elas exigem tudo de nós. Ambas nos tomam por completo, mas só uma delas termina em vida. De um lado o pecado
Ele se veste de liberdade, mas é uma escravidão. Promete prazer, mas nos entrega a vergonha. Promete autonomia, mas Ele cobra com morte. O pecado é um senhor que paga salários, e seu pagamento justo é morte. Do outro lado, nós temos Deus. Ele não nos compra com promessas falsas, mas com o seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Não nos escraviza à força, mas nos transforma em servos pela graça. E ainda que nos tome por inteiro, Ele nos dá tudo em troca: santificação e vida eterna. A grande pergunta deste texto não é se você é livre. A grande pergunta é: a quem você serve? A quem eu e você servimos? Você está debaixo de quê? Você está servindo a quem? Você está caminhando para onde? Romanos 6 nos lembra que não há uma zona neutra nesses dois aspectos. Ou nós somos escravos do pecado e colhemos morte, ou nós somos escravos de Deus e colhemos vida. E essa nova escravidão, longe de ser opressora, ela é o dom da liberdade verdadeira. Porque, finalmente, em Cristo, servimos não mais ao eu, nem à carne, nem ao mundo, mas àquele que nos amou, aquele que se entregou por nós, aquele que morreu numa cruz do Calvário para os nossos pecados, para que não mais governasse sobre nossas vidas. A quem você serve? Vamos orar? Grandioso Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo seu sacrifício vivo e real na cruz do Calvário. E te pedimos, Jesus, que o Senhor nos ajude a lidarmos com todas as questões do nosso coração e, de fato, a vivermos uma escravidão em Ti, Jesus, que é libertadora, que é viva, que é real, que é redentora e que nos dá, ó Pai, infinitamente mais do que qualquer outra liberdade, ou do que qualquer outro pensamento, ou qualquer outro senhorio, ó Pai, que possamos imaginar vivermos, Jesus. Que o Senhor governe nossas emoções, nossos corações, nossas mentes. Governe, ó Deus, nossa vida diária, comum, ordinária. Que o nosso coração, ó Deus, ele possa sempre, a todo tempo, estar voltado a Ti. E se viermos, ó Pai, a tropeçarmos, se dermos, ó Pai, lugar ao pecado em nossas vidas, se cedermos, ó Deus, ainda ao velho Senhor querendo nos governar e requerer, ó Deus, algum espaço, se ainda assim, ó Deus, algo disso acontecer, que possamos lembrar, ó Pai, do Seu sacrifício e voltar a Ti, e sabemos que quando voltamos, ó Deus, encontramos muita graça e muita bondade do Senhor, pois o Teu Evangelho ele é leve, o Teu convite ele é suave, ele nos limpa do fardo, Deus, que há sobre nós, e nos permite, Deus, a viver algo extraordinário na comunhão contigo, Jesus. A vida pode sim, ó Deus, ser mais leve, a vida pode sim, ó Deus, ser mais fácil, a vida pode sim, ó Deus, encontrar equilíbrio, quando não mais for focada e voltada para nós mesmos, mas focada e voltada para Ti, Jesus. Obrigado, Deus, por ser Senhor sobre nós e que essa verdade reverbere em todos os cantos do nosso coração e da nossa mente. Graças nós te damos, Jesus, em Teu santo nome. Amém.